Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram eirados no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo que em seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos grandemente com a Tua palavra nessa manhã. Agradecemos-te, ó Deus, pelas misericórdias renovadas em nossa vida, e certamente por causa delas não fomos consumidos, e pelo Teu amor bendito fomos trazidos à Tua casa pelo Espírito Santo do Senhor, para nesta manhã podermos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e também aprender de Ti à luz da Tua palavra. Agora, pois, ó Deus, permita, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra esteja iluminando nosso coração, nossa mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus amado, saímos transbordando de alegria e desejosos de fazer a Tua vontade. Desperta e aviva a Tua igreja nesses dias, para que nós possamos verdadeiramente agradar ao Senhor em todas as coisas. Ó Pai querido, nesta manhã também quero te pedir, em favor daqueles irmãos enfermos, em favor daqueles irmãos que estão nesse momento com dificuldade de mobilidade e desejavam estar na Tua igreja, mas não puderam, desejam estar e não podem. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-os, ó Deus, grandemente. Visita cada um. Tu és um médico dos médicos. Tu tens todo o poder e, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Opera, Senhor, poderosamente na vida deles, para que recebam do Senhor o consolo, o despertamento, que o Espírito Santo do Senhor esteja aumentando-lhes cada vez mais a fé, a esperança, para que eles possam perseverar firmemente. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, então eu gostaria de usar esse texto de Marcos, capítulo 2, e poder tirar com os irmãos algumas lições muito importantes nesse contexto. Esse capítulo 2, esse milagre da cura, né, do paralítico de Cafarnaum, é muito interessante, como eu disse, muito pregado. Basicamente, esse texto tem 3 vieses, e 2 deles são os mais explorados. O terceiro, raramente alguém toca nele, mas eu gostaria de tratar com os irmãos exatamente do terceiro viés desse texto. O primeiro, conforme eu disse, trata-se da pessoa de Jesus e também das suas obras. Esse milagre aqui registrado foi registrado, e um dos objetivos do próprio evangelista era ressaltar a divindade de Jesus. Então, nós temos aqui um texto muito claro para provar e deixar claro que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus. É Deus. Então, nós declaramos na nossa doutrina
a nossa fé, nós declaramos que cremos que o Senhor Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E esse texto mostra e prova a divindade de Jesus, né? Naquele episódio todo, quando Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados, os fariseus, né, que estavam por ali, arrazoaram no coração, começaram a imaginar: esse sujeito é um blasfemo, ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. E nesse ponto os fariseus estavam certos. De fato, só Deus pode perdoar pecados. O perdão que realmente importa, o perdão que tem valor, é o perdão que nós recebemos de Deus. E nós só podemos receber esse perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele que pagou a nossa conta. Portanto, de fato, nesse particular, os fariseus estavam certos. E quando eles ouviram aquilo: quem é esse para perdoar pecados? Ele não tem essa autoridade. Isso é uma competência de Deus e, portanto, ele está blasfemando. E eles ficavam sempre procurando uma maneira para acusar Jesus. Estava ali diante deles um prato cheio, estava ali diante deles uma grande oportunidade. Esse é um blasfemador, porque só Deus pode perdoar pecados. E o texto, né, aprofunda um pouco mais nessa doutrina da divindade de Jesus e diz o seguinte: que Jesus, sondando-lhes o pensamento, Jesus, então, percebendo o que eles estavam pensando. E, em detalhe, sondar os pensamentos é uma atribuição exclusiva de Deus. Só Deus pode sondar o nosso coração. Só Deus sonda os nossos pensamentos. O diabo não pode fazer isso. Então, mais uma vez, fica claro que Jesus é Deus. E percebendo, então, o que eles estavam pensando, Jesus olha para eles e diz: olha, é para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, que Ele é verdadeiramente o Filho do Homem e é Deus. Eu quero saber de vocês, o que é mais fácil? Olhar para esse homem e dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta, toma o seu leite e anda? E eles ficaram: de fato, da boca para fora eu posso olhar para você e dizer: os seus pecados estão perdoados, né? E desde do Concílio de Trento, na Contra-Reforma, quando foi aprovado aquele dogma da confissão auricular, muitos párocos por aí afora, muitos padres, né, dizem isso: os teus pecados estão perdoados. Você vai rezar 10 Ave-Marias, 5 Pai Nosso, etc. e tal, estão perdoados os teus pecados. Então, os homens podem até falar isso. Entretanto, é da boca para fora. Eu posso dizer: os teus pecados estão perdoados, e na realidade não estão. Você pode até ir para casa iludida, mas não estão. Mas Jesus disse: então, isso todo mundo pode. Mas para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, ele disse para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E isso aconteceu, esse milagre aconteceu nas vistas de todos. E eles então perceberam que Jesus é Deus. Então, esse é um aspecto para explorar esse texto e trabalhar essa verdade bíblica indispensável para nós. É, de fato, mola mestra no nosso conteúdo doutrinário, ou seja, para a nossa fé. Essa verdade faz diferença crucial na nossa fé, né? É interessante que no Novo Testamento a palavra fé também pode ser estudada de vários aspectos. O aspecto da fé salvadora, ou seja, aquela ação do Espírito Santo que gera fé no seu coração para você crer em Cristo Jesus, né? O aspecto da fé dom espiritual, né? Carismático, ou seja, uma capacitação especial do Espírito Santo de Deus para você crer em determinadas coisas e agir de determinadas formas. Mas a fé, conjunto de doutrinas, é essa que nós devemos conhecer, que nós devemos professar e que nós devemos obedecer. Então, várias vezes o apóstolo Paulo fala dessa fé, escrevendo aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, quando ele diz assim: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis lutando juntos pela fé evangélica. A fé ali é o conjunto de doutrinas, né, que nós devemos conhecer. Conforme eu disse, devemos professar, defender e devemos cada vez mais obedecer.
Quando Judas fala da fé que uma vez foi entregue, foi trazida, foi entregue aos santos, está falando exatamente da fé, conjunto de doutrinas. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz que eles estavam bem firmados na fé, né? Na fé operosa, está falando da fé, conjunto de doutrinas, ou seja, você praticar lá fora o Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, essa fé operosa que nós precisamos conhecer. A doutrina da divindade de Cristo, ela é básica, ela é crucial, ela é indispensável para esse conjunto de doutrinas. Se nós tirarmos a divindade de Jesus, acabamos desmontamos o sistema doutrinário teológico do cristianismo. Então, esse texto é muito importante para isso. Mas tem outro aspecto desse texto também muito pregado, muitos pregadores trabalham o aspecto do milagre em si. O milagre, o paralítico de Cafarnaum, aquele homem que tinha problemas, né? A Bíblia não entra nos detalhes, até porque, nesse caso aqui, Marcos não era médico. A gente observa que quando Lucas trata de assuntos parecidos, ele dá até o nome da doença. Aqui nós não sabemos o que causou aquela paralisia daquele homem, o fato dele não poder mais andar, dele ter dificuldade de mobilidade, não sabemos. Mas é muito explorado aqui, de fato nós temos aqui um milagre maravilhoso. Aquele homem que a Bíblia diz aqui, um homem anônimo, não diz o nome dele, não diz se ele era um religioso ou não, mas diz que ele estava lá de cama, como nós costumamos dizer aqui no nosso interior, entrevado há muitos anos, há muito tempo. E ele entendeu, e os amigos dele também, que somente em Jesus poderia encontrar o verdadeiro remédio, a verdadeira solução. O texto não entra em muitos detalhes, mas mostra para nós aqui um poderoso milagre, que somente Deus podia fazer. Mas tem um terceiro aspecto desse texto, e aí é que vem o objetivo da nossa reflexão nessa manhã, aqui mais prática para a nossa igreja. É a relação daqueles 4 homens, a atitude daqueles 4 homens, né, que foram conduzindo o paralítico até Cafarnaum e arranjaram uma maneira de chegar com ele até Jesus. Esse testemunho desses 4 homens, a demonstração de fé desses 4 homens é que me interessa nessa manhã para compartilhar com vocês. E o pano de fundo, o tema que nós podemos colocar aqui é que, através desses 4 homens, nós podemos aprender que as atitudes corretas valem mais do que palavras. Valem mais do que palavras. Quando nós verdadeiramente temos as atitudes corretas, nós agradamos muito mais a Deus e somos muito mais eficazes. O que nós podemos ver aqui é que aqueles homens não falaram nada, mas fizeram muita coisa. Então, a atitude certa, ela agrada a Deus e ela é mais eficaz, né? Às vezes, e a gente tem até um ditado aqui na nossa região também, né, que de boas intenções o inferno está cheio. O que a Bíblia propõe para nós é uma fé prática, é uma fé com atitudes corretas. Então, não basta você falar que tem fé, você precisa operar essa fé. Esse foi o ponto de vista de Tiago, né? Ele realmente pregava uma fé prática, uma fé que pudesse ser vista através das suas ações, das suas atitudes. Mas também, ao contrário de algumas pessoas que acham que há uma contradição entre Paulo e Tiago, não há. Na verdade, Paulo também fala da fé operosa. Aquele que realmente crê e entende toda a doutrina cristã, o seu desafio agora é praticá-la. Então, é objetivo de cada crente, dia após dia, conhecer mais essa fé. É objetivo de cada crente, precisa ser objetivo de cada crente, professar cada vez mais essa fé e, mais ainda, obedecer praticamente, na prática, essa fé. Colocá-la em prática, dia a dia. Senão não tem sentido. Senão, um crente teórico,
ele, na verdade, é um ateu prático. Então, a Bíblia diz, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando. Então, um crente teórico, eu creio nisso, aquilo, outro, etc. Tal, mas a vida dele não condiz com isso, ele não coloca em prática aquilo, na prática ele é um ateu. Por isso que esses 4 homens aqui têm algumas coisas, sim, a nos ensinar. Observe comigo o versículo 5, né? O contexto aqui é muito interessante. A cidade de Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu para fazer lá o seu quartel-general. Ele é de Nazaré, mas ele fez como lugar de convergência durante o seu ministério terreno em Cafarnaum. Por isso que quando a gente vai a Cafarnaum hoje, Deus já me deu o privilégio de ir várias vezes lá, tem a entrada da cidade, diz lá, Cidade de Jesus, né? A cidade de Jesus, Cafarnaum, era onde ele sempre voltava para lá, ficava na região de Nazaré, e Jesus saía fazendo os seus trabalhos, a sua obra, no seu ministério terreno, e constantemente ele voltava a Cafarnaum. Ficava lá em Cafarnaum a casa da sogra de Pedro, e provavelmente foi nesse lugar que Jesus estava, nesse dia, né? Ele sempre vinha e voltava lá para a casa da sogra de Pedro, que tudo indica era uma pessoa que tinha algumas posses e, portanto, uma casa maior. Hoje, as ruínas dessa casa de Pedro existem, da sogra de Pedro, existem até hoje. Quando a gente vai a Cafarnaum, a gente visita as ruínas da casa da sogra de Pedro. E pelas ruínas, os estudiosos observam, os arqueólogos observam que, de fato, era uma casa maior, o que prova que era uma pessoa, uma família que tinha algumas posses. E Jesus sempre voltava, né, das suas viagens e ia para lá. E nesse dia, o texto diz que as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava na cidade e uma multidão foi para lá, realmente esperando cura, esperando os ensinamentos de Jesus e assim por diante. E aqueles 4 homens resolveram pegar o amigo doente, que há muito tempo não andava, e levá-lo a Jesus. E quando eles chegam na entrada da cidade, e é interessante que, de fato, na entrada da cidade dá para ver a casa, se realmente foi a casa da sogra de Pedro, dá para ver. E o texto nos leva a entender desta maneira, que eles chegaram na entrada da cidade e observaram que tinha muita gente, muitas pessoas lá na casa. E eles já começaram a perceber, como é que nós vamos chegar lá? Né? E levando aquele homem numa padiola, né? Numa maca, e 4 homens, e aquele pessoa ali. E eles agora, não dá. Podia chegar ali, a hora que viram aquela multidão, disseram, não dá, não deu certo, valeu a intenção, mas vamos voltar. Não dá para chegar lá. Não tem condições de chegar nem perto da casa. Mas o texto diz que eles seguiram e chegaram mais perto e perceberam que não tinha como acessar Jesus normalmente, pela porta. Não tinha condições. Podia ter desistido também. Mais um motivo para desistirem. Pensaram um pouquinho e disse, não, só tem uma maneira, vamos de cima para baixo. Normalmente, aquelas casas tinham uma espécie de um terraço, né? E era uma parte mais coberta e segura da casa, e a outra era de palha, né? De sapê, e que geralmente era a parte mais comum às visitas, etc. E tal. E era onde Jesus estava. Então, eles acessam esse eirado, essa laje, né? E vão percebendo mais ou menos, devia ter lá um censo, devia ter um engenheiro lá no meio também, né? Que calcular mais ou menos o local que Jesus estava, e foram, tiraram aquela palha, abriram e desceram o homem. E tiveram de ter realmente toda uma engenharia, todo um preparo para aquilo, porque o sujeito estava numa maca, não tinha jeito de descer horizontalmente, aliás, verticalmente, tinha que descer horizontalmente. Então tinha que amarrar de lá e de cá e ir soltando até ele chegar lá embaixo. Quer dizer, fizeram aquele planejamento todo, aquele esforço todo, e de repente Jesus olha para cima e vê uma maca descendo, né?
E o texto diz no versículo 5, olha bem, vendo-lhes, plural, a fé. Então, na verdade, quando Jesus olha para cima e vê aquela cena, ele não está falando da fé somente do paralítico que fora curado. Está vendo a fé dos 5, do paralítico e dos 4 que estava levando, porque o texto está no plural, vendo-lhes a fé. E aí tem o diálogo, então, e Jesus, o diálogo principalmente com os fariseus ali, etc. E tal. Mas observe bem que nenhum dos 4 e nem o doente, no texto, nenhum deles falou nada. Ninguém informou nada a Jesus, ninguém pediu nada a Jesus, ninguém falou nada, nenhum dos 5. O diálogo aqui é de Jesus com os fariseus. E a ordem que Jesus dá para o paralítico. Jesus não perguntou se ele tinha ou não. Jesus já tinha declarado que ele tinha fé. E agora dá uma ordem para ele. Levanta, toma o seu leito e anda. E ele obedeceu. Levantou, pegou o leito e andou. Então, esse é o cenário. Você pode fechar os seus olhos e tentar imaginar o cenário, né? Para eu imaginar o cenário fica fácil. Eu já estive lá no lugar algumas vezes, então eu percebo. Da última vez que eu estive lá, com uma equipe que estava conosco, eu mostrando para eles, olha, mais ou menos deve ter sido daqui. Eles olharam para lá, chegaram aqui, né? E tiveram que fazer isso, etc. Tal. A gente imagina isso. Mas agora vamos estudar as atitudes desses 4 amigos aqui à luz da palavra de Deus, quando nós podemos ver claramente nesse texto. Muito bem. Primeira coisa que nós podemos ver e que nós precisamos hoje, como membros da nossa igreja, demonstrar uma fé a fé verdadeira, através das nossas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos hoje é determinação. Determinação. O que é que nós podemos ver nesses 4 homens? Eles foram determinados. Determinados. Eles tinham aquele amigo que estava doente. Conforme eu disse, o texto não fala quanto tempo, mas os 4 eram amigos dele. E eles ouviram que Jesus estava na cidade. Com certeza, um deles deve ter chegado lá para o doente e falou assim, olha, Jesus está na cidade. Você gostaria que nós te levássemos lá? Cremos que ele pode resolver o seu problema. E o doente deve ter dito, eu creio que ele pode resolver meu problema. Vocês me levam lá? Ele disse, não, levamos. Aí os 4 juntaram, fizeram... O texto também não diz de onde que eles vieram, se esse doente morava longe de Cafarnaum ou não. Sei que eles vieram trazendo aquele homem até entrar na cidade. Então, eles não moravam em Cafarnaum, moravam fora de Cafarnaum e chegaram lá na cidade. Então, meus irmãos, podemos ver aí a determinação. Nós vamos te levar a Jesus. Nós vamos te levar a Jesus. E eles pegaram aquele homem e foram levando para Jesus. Chegaram lá, viram aquela multidão. Primeiro impacto, não dá certo, vamos voltar. O texto não diz isso. Certamente, essa possibilidade não passou pela mente deles. Não, nós falamos que vamos te levar a Jesus e nós vamos te levar a Jesus. Ah, mas tem muita gente. Nós vamos te levar a Jesus. E chegaram mais perto da casa. Quando chegaram perto da casa, viram que o desafio parecia intransponível. De longe parecia difícil, de perto parecia intransponível. Não dá jeito, não tem jeito. Eles não falaram isso. Tem jeito. Nós vamos arranjar um jeito. E aí tiveram toda aquela engenharia, né? Tiveram de subir com esse homem. Então vocês imaginam comigo, né? Do mesmo jeito que não podia descer com ele, assim, verticalmente, né? Também não tinha jeito de subir com ele assim. Então tinha que subir com ele na horizontal e descer com ele na horizontal, né? Porque ele subiu o doente, subiu o paralítico, desceu o paralítico, e só embaixo que ele foi curado. Determinados. Meus queridos irmãos, a fé operosa, essa fé que Paulo fala lá aos Tessalonicenses, que ele elogiou, né? Ele elogiou aqueles crentes da Tessalônica,
Ele diz que orava a Deus e agradecia a Deus, porque aqueles irmãos estavam demonstrando uma fé operosa. E logo no mesmo texto, no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, mais adiante, Paulo vai dizer assim: e sobre esse assunto, vocês se tornaram modelos para as igrejas da Macedônia e da Acaia. E eu nem preciso mais falar, porque eles estavam realmente operando aquela fé, estavam praticando uma fé operosa. A primeira característica dessa fé operosa é determinação. Independente dos obstáculos, das dificuldades, você precisa continuar firme. E nesse caso aqui, é muito interessante para nós, nesse tempo que nós precisamos crescer, nesse tempo que nós precisamos, por exemplo, imaginar que o seu parente, o outro, o seu amigo, o seu colega de trabalho, seu colega lá, vizinho de propriedade, etc., poderia estar sentado nesses bancos. Você, pela fé, pode imaginá-lo sentado aqui. Uma pessoa que você tem uma consideração muito grande por ela, que está aí na cidade, que poderia estar sentada aqui. Então você tem que colocar no seu coração que essa fé precisa ser determinada, e você vai buscar maneiras diante de Deus para trazer aquela pessoa aos pés do Senhor Jesus. Esses 4 homens estavam determinados, eles sabiam que Jesus podia resolver o problema do amigo deles, e eles então fizeram de tudo, o possível e o impossível, para levar o amigo deles aos pés do Senhor Jesus. Capítulo 15 de Mateus nos conta a história parecida de muitos que foram levados e largados aos pés do Senhor Jesus. O texto fala lá: doentes, coxos, aleijados, surdos, e tantos outros, de várias outras enfermidades e outras dificuldades, e foram levados a Jesus e largados aos pés do Senhor Jesus. E o texto do capítulo 15 de Mateus termina dizendo: e Jesus os curou. Então esses homens, esses 4, a fé deles foi mostrada com atitudes corretas, com atitudes determinadas. Mais do que nunca, nós precisamos hoje de crentes determinados na obra do Senhor. Então, você colocar no coração, vamos aí, estamos às portas do novo ano, né? 2023 está chegando aí, poucos dias nos separam de 2023. Então, você que é crente deveria colocar no seu coração: Senhor, preciso operar mais a minha fé, preciso viver a doutrina dia após dia na prática. E aqui diz que nós devemos ir, fazer discípulos de todas as nações, devemos anunciar o Evangelho, devemos pregar, né? O texto lá, a grande comissão, Mateus 28, Jesus dizendo: indo, pregai o Evangelho, indo, fazei discípulos. Então, e busque isso em nome de Jesus. Seja determinado. O inimigo sempre vai colocar obstáculos, né? Seja uma multidão, seja a porta entupida, né? Mas Deus te dará forças para subir ao eirado e para descer por uma fresta. Esse é o nosso Deus. A fé exige determinação, determinado. Esses homens foram determinados. Uma segunda característica que nós podemos ver aqui desses homens é a perseverança. Né? E a Bíblia é rica em nos ensinar a respeito da perseverança dos crentes, né? O crente, aquele que tem fé, é perseverante. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, fazendo a transição para o capítulo 11, que é o capítulo da fé, e chegando no capítulo 12, o capítulo prático, ele é muito incisivo na questão da perseverança do crente na sua corrida, na sua carreira cristã. Então, a nossa carreira da fé, nós precisamos ser perseverantes. Muitas coisas nesse mundo nos puxam para trás, muitas coisas estão aí tentando nos fazer retroceder. Mas quando o escritor da carta aos Hebreus termina o capítulo 10, ele diz assim: nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé.
E aí ele começa o capítulo 11, onde mostra lá os chamados heróis da fé. 16 personagens aparecem lá, homens e mulheres, dos quais o mundo não foi digno. Mas a principal característica deles é que eles foram perseverantes, não desistiram. Esses 4 homens levando esse paralítico, eles foram perseverantes. De alguma maneira, né, Espírito Santo colocou no coração deles, né, as verdades que mais tarde próprio Tiago iria escrever, que a fé sem ação é morta, a fé sem perseverança é morta, não tem sentido, né? De alguma maneira, eles sabiam que a vitória, ela está na perseverança. Os que perseveram, vencem. Os que desistem, não. Por isso é que o escritor da carta aos Hebreus diz: nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. E aí quando chega, aí ele faz um interlúdio, que é o capítulo 11, né? Falando dos heróis da fé, homens e mulheres que o mundo não foi nem digno deles, mas quando chega no capítulo 12, ele diz: olha, nós devemos perseverar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. E para nos incentivar, ele diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, né? Na verdade, está falando exatamente do capítulo 11, ou seja, homens e mulheres, crentes, irmãos nossos, que vieram antes de nós e perseveraram e foram vencedores, e por causa deles nós estamos aqui. Então, inspirados no testemunho deles, nós devemos seguir em frente. Eles enfrentaram muitas lutas e dificuldades, mas perseveraram e venceram. Então aqui nós temos um exemplo clássico disso. Aqueles 4 homens realmente demonstraram uma fé perseverante, uma fé extremamente perseverante, e venceram o objetivo original deles. Lá, quando um ou todos os 4 chegaram para o amigo e disseram: Jesus está na cidade e nós vamos te levar lá, porque Ele pode resolver o seu problema. Quando eles viram o problema dele resolvido, certamente se alegraram. Mas para isso foram perseverantes. Então, nós precisamos realmente perseverar cada vez mais, né? Mas um outro detalhe da fé destes 4 homens, que nós precisamos muito hoje, muito, né? Quando Jesus disse que eles tinham fé, que eles estavam demonstrando fé. Mas observe bem, podemos até usar aqui um sentimento bem humano aqui, para dizer que quando Jesus olhou aquilo e disse: mas o que é isso? Nunca vi uma coisa dessa. E aí nós podemos ver mais uma característica: criatividade. A fé prática, essa fé que eu estou falando para vocês, que nós precisamos entrar o 2023 com essa fé, exatamente dessa maneira. A igreja Serra Monte vai crescer, vai dinamizar, vai ser uma bênção na cidade, né? E vai influenciar outras igrejas, inclusive, e assim por diante, né? Porque o momento que Deus estiver operando aqui, agindo poderosamente na vida de cada um, essa igreja se torna modelo para as outras também, e vai dinamizar as outras, e assim nós vamos alcançar os que estão lá longe. Mas essa fé, além da determinação, da perseverança, ela precisa de criatividade, pastor. Criatividade. Esses homens aqui foram criativos. Tem hora que eu fico pensando, né? Qual dos 4 teve a genial ideia? Nós vamos por cima. Não dá para acessar pela porta, nós vamos por cima, né? Perceberam que o lugar comum, ou seja, aquela parte maior da casa, as casas antigas no Oriente é assim, lá no Oriente é muito quente, não chove quase nada. Os irmãos que plantam café aqui ficam vigiando as densidades pluviométricas, né, durante o ano, quanto de chuva, não sei o quê, etc. e tal, não é isso? Pois bem, nessa região lá, da Galileia, a média pluviométrica por ano é de 200 milímetros apenas. Então, aqui, às vezes, tem um final de semana que dá 100 milímetros de chuva, até mais, né? Lá é 200 milímetros por ano.
Então, as casas são assim. Tem aquela parte que precisa de mais segurança na casa, etc. e tal, que aí é uma espécie de laje. Na época não existia cimento, mas era uma laje, um lugar que você podia subir. Por isso que a Bíblia fala de eirado. Era uma laje mesmo. E a outra parte mais comum, onde ficava a quantidade maior de pessoas, era de sapê, apenas para cobrir do sol. O problema não era chuva, né? Então, eles imaginaram. Vamos ajustar uma maneira aqui e tudo, e vamos descer com ele no ponto. O texto diz, olha o que o Espírito Santo colocou, no ponto correspondente. Então, não deram um tiro de qualquer maneira e varar lá na cozinha. Não, no ponto correspondente. Então, em toda essa estratégia aqui, nós podemos ver que a fé operosa, a fé verdadeira, ela necessita também de criatividade, de planejamento, né, de estratégia. A Bíblia deixa claro para nós, e o apóstolo Paulo fala isso, né, que embora a nossa munição seja inesgotável, nós não podemos sair atirando para qualquer lado. Ele diz, não desfiro golpes ao ar. Não, nós temos que ter foco, objetivo, estratégia. Como é que nós vamos ganhar essas pessoas que estão lá longe? Então a Bíblia diz, me fiz de tolo para ganhar os tolos, o apóstolo falando, e de sábio para ganhar os sábios. Estratégia, criatividade. Essa fé operosa exige isso, né? E nós precisamos fazer isso, os jovens, etc. e tal. Hoje nós estamos aí na era da tecnologia, então como sermos mais eficazes usando a tecnologia, né? Como nós vamos alcançar os novos jovens que estão vindo aí, com o mundo oferecendo de tudo para eles, todas as coisas fáceis, acessibilidade a tudo. Como é que nós vamos enfrentar isso? Nós precisamos continuar pregando a mesma doutrina que pregaram os nossos pais, como diz o hino da mocidade, e é verdade, nós não podemos abrir mão nunca das antigas doutrinas da graça, não, mas nós precisamos ter criatividade para alcançar aqueles que estão lá. Olha bem, eu fico aqui na igreja, não sei se tem, se já teve, talvez já teve, alguém que vendia Herbalife. Talvez eu acho até que aqui não, porque tem muito morro aqui, então todo mundo é magrinho. Não precisa de tomar os shakes lá da Herbalife, né? Então você sobe muito morro, então queima muita caloria. Mas alguém aqui já deve ter comprado alguma coisa da Herbalife, que é para emagrecer, aqueles shakes, etc. Mas é interessante a estratégia de venda deles, né? De vez em quando você encontra com alguém em algum lugar, no supermercado, sei lá, algum lugar, uma mulher, um homem, com botos desse tamanho assim, né? Desse tamanho, e é escrito no boto assim, quer emagrecer? Fale comigo. Está lá, né? Aquele outdoor ambulante. Quer emagrecer? Fale comigo. Aí a pessoa vai falar, ele vende as questões da Herbalife. E aquela pessoa não tem vergonha. Ela vai até no fórum, vai conversar com o juiz, aquele boto lá, né? Se o juiz bobear, ele vende para o juiz também, né? Um shake da Herbalife. Aí eu fico pensando, por que a gente não faz um boto? Escreva assim, quer ir para o céu? Fale comigo. E vai por aí fora, né? Estive pregando numa cidade na Bahia, uma cidade chamada João Dourado, na Bahia, oeste da Bahia. E eu achei interessante. Cheguei, igual aqui, trabalho lá no sábado, no domingo e tudo, e eu cheguei lá na sexta-feira, já à noitezinha. Então, no sábado de manhã, o pastor me levou para dar uma volta na cidade, uma cidade pequena também e tudo. E eu observando, eu gosto de observar as coisas, comecei a observar. Em vários muros das casas, muros assim das casas, com inscrições da Bíblia, versículos bíblicos, né? Antigamente se usava muito, aqui mesmo no nosso interior, na época de política, o candidato a vereador, o prefeito, chegava na sua casa, pedia autorização, você dava e ele pintava lá no muro da casa, da sua casa o nome dele, o número dele, aquela coisa, não era assim? E eu estou vendo, ao invés de ver nome de candidato e número de candidato, eu estava vendo o versículo bíblico. Aí vi um muro escrito, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E fui vendo vários versículos assim, vários muros de casas assim, na cidade. Aquilo me chamou atenção. Acho que quarto, quinto que eu vi, eu perguntei ao pastor, pastor, eu estou vendo um negócio interessante aqui, vários muros, tipo outdoor mesmo, né? Muro.
Aí ele falou assim, não, rapaz, isso é um projeto, inclusive, da nossa igreja. Eu falei assim, mas que projeto é esse? Ele disse, o projeto Abacuque. Eu disse, mas como é que é esse projeto Abacuque? Eu disse, não, mas não tem lá no texto, né, de Abacuque com Deus, no momento de perplexidade desse, eu gostaria de saber se o senhor me desse uma resposta, porque até quem passasse correndo iria entender, podia ler, entender. Então, nós estamos colocando a palavra para que quem passar correndo aqui possa ver a palavra e, de alguma forma, o Espírito Santo fazer a obra dele, né? De repente, uma pessoa está muito angustiada, está pensando, está em suicídio, etc., e passa e vê no muro escrito ali, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E o Espírito Santo pode operar e aquela pessoa desistir daquilo e daqui a pouco procurar, né? Criatividade. Gostei daquilo, parabéns, pastor. Então, tem essas oportunidades, né? Antes da minha ida para o seminário, eu trabalhava numa farmácia. Mas o patrão não era crente e tudo, então a gente não tinha muita liberdade. Mas eu transgredi a lei e fazia o seguinte, eu tinha sempre uns folhetos, assim, na gaveta, tinha uma gaveta de remédios, assim, e o balcão. E eu tinha alguns folhetos escondidinhos aqui. Eu só fazia os embrulhos aqui nesse lugar. A pessoa vinha comprar um remédio, tudo, eu vinha embrulhar aqui. Aí eu abria a gaveta, colocava um folheto dentro do embrulho, embrulhava e mandava, né? Aí eu botava, embrulhava e a pessoa levava. Deus abençoou. Várias pessoas voltavam e, quando vinha comprar de novo, chegava comigo e olhava para mim, você é crente? Eu disse, eu sou. Ah, imaginei, porque tinha um folheto bíblico dentro do embrulho dos remédios que eu comprei aqui semana passada, etc. E tal. E aí eu aproveitava. Ah, o senhor leu o folheto? Ali. Então, se o senhor quiser fazer uma visita lá na nossa igreja, nós funcionamos assim, assim, assim. Ah, tá bom, qualquer hora eu vou lá fazer uma visita para vocês. Uma coisa que eu estou percebendo, pastor, e eu estou falando isso muito, que essa geração nova, a igreja que está hoje, está perdendo, né, o hábito de convidar as pessoas para vir à igreja, de usar de criatividade para trazer as pessoas à igreja, para trazer as pessoas aos pés de Jesus. Esses 4 homens, eles sabiam que a solução para o amigo deles era Jesus. E eles fizeram de tudo. E eles foram criativos de tudo, determinados, perseverantes, para poder levar aquele amigo aos pés de Jesus. E nós estamos perdendo esse hábito, perdendo essa bênção, na verdade, de trazer as pessoas aqui, de convidar as pessoas para estarem aqui, e até de insistir com elas, e de usar de estratégias para trazê-las aqui. E, de repente, aqui o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente ao coração delas. Nós precisamos fazer o chamado geral, mas o Espírito Santo haverá de fazer o chamado eficaz, irresistível. Mas nós temos que fazer essa parte. Lançar as redes, buscar, ter a estratégia. Quem gosta de pescar aqui, lá na minha região, né, isso é muito comum, nós temos pessoas lá na igreja que são, eu costumo dizer, são viciadas em pescaria, gastam uma fortuna, era mais barato ir ao mercado e comprar o peixe do que o que eles gastam para ir pescar. E eu percebo que a tecnologia de pesca hoje está desenvolvendo cada vez mais. É isca artificial, é não sei o quê, é anzol não sei das quantas, é sonar, você bota aqui e descobre onde está o peixe, etc, etc. E nós ficamos parados no tempo. A Bíblia diz que nós somos pescadores de homens. Os peixes estão ficando diferentes lá, mais espertos. E nós temos que ter estratégias para buscá-los, para alcançá-los. Precisamos. Então, criatividade, determinação, perseverança, para nós executarmos essa fé, trazendo as pessoas aos pés do Senhor Jesus. Então você peça a Deus que Ele vai dar. Uma moça da nossa igreja, no Rio de Janeiro, uma menina pobre, de família muito pobre, mas pela graça de Deus ela conseguiu se formar, formou em direito, se tornou um advogado, mas por não ter influências e nem nada, trabalhava no escritório no centro do Rio de Janeiro. Todos os dias ela tinha que pegar o trem, né, e descer na estação central, né, e vinha
né? Pegava o trem lá às 5 horas da madrugada, cheguei e vinha aquela... E Deus deu uma estratégia para ela. Ela arranjou uma mesinha, dessas mesinhas que antiga de bar, assim, que fecha, leve, de plástico. E ela vinha com aquela mesinha. E como ela entrava na primeira estação, os vagões ainda estavam mais livres. E ela então sentava e abria logo aquela mesinha. De lá da estação dela até na estação central do Brasil, ela vinha dando consultas jurídicas. As pessoas a procuravam. Mas aí ela evangelizava aquelas pessoas. Várias pessoas foram convertidas ao Senhor pelo trabalho daquela moça. Várias pessoas. Várias. Então, precisamos resgatar isso e pedir ao Senhor que nos dê estratégia, né? Essa região nossa aqui, quase toda foi evangelizada com folhetos e com distribuição de Bíblias. Quase todas. Governador Valadares foi evangelizado por um homem semi-analfabeto. Mas a história diz que ele andava com os bolsos do paletó cheios de folhetos. Com qualquer pessoa que ele conversava, ao final da conversa ele tirava um folheto e dava para a pessoa. Ele era semi-analfabeto, mas Deus usava aquela palavra, né? E assim por diante. Na igreja de Barra de São Francisco, igreja que eu pastoreei, eu nasci lá espiritualmente e pastoreei por esses anos todos, eu costumo dizer que o maior evangelista da igreja, na época em que eu fui pastor lá, era uma pessoa com deficiência mental e síndrome de Down. Ninguém evangelizou mais do que Isaías Mateus Dias. Mas todos os dias ele passava no gabinete pastoral e a minha secretária dava uns folhetos para ele. E ele gostava de andar assim, de paletó, e ele enchia o bolso de folheto. E ele saía para aquela cidade afora, distribuindo folheto e convidando as pessoas para ir à igreja. E Deus levou muitas pessoas à igreja. E Deus converteu muitas pessoas. Então nós precisamos de determinação, precisamos de perseverança, precisamos de criatividade. Criatividade, né? Quantos exemplos? Por 15 anos, eu presidi a ação social da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por 10 anos eu fui gerente de responsabilidade social da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quantos projetos criativos de evangelização que eu vi. E hoje eu penso, puxa, nós estamos perdendo isso. E nós precisamos ser criativos. Criativos, né? Uma série de... Deus vai dar. Pense na cidade, o que é que nós podemos fazer? E Ele vai te dar criatividade para isso, né? Agora, lá na cidade de Patos de Minas, aqui quase todos são cafeicultores. Na cidade de Patos de Minas, aquela região do Triângulo Mineiro também é muito forte de café. Se planta muito café lá. E um dos nossos irmãos da cidade de Patos de Minas, cafeicultor, Deus tocou o coração dele. E ele agora, ao mesmo tempo que ganhando dinheiro, ele fez lá o café missionário. Então ele tem um café tipo gourmet, bonito, e tem nesse café uma embalagem com versículo bíblico, etc. e tal. E ele vende esse café até para fora, para todos os lugares, e parte do lucro desse café ele manda para missões. Mas a própria embalagem do café é uma embalagem missionária, porque é um café muito gostoso, muito bom, e está ali todos os versículos bíblicos, etc. E assim por diante. Criatividade. E por último, meus queridos irmãos, no exemplo desses 4 homens, né, que demonstraram essa fé através de suas atitudes. Atitudes determinadas, atitudes perseverantes, atitudes criativas, mas em quarto e último lugar, atitudes obedientes. Obedientes. A fé verdadeira, a fé prática, a fé operosa, né? As mulheres
esse tema do quadriênio da nossa SAF nacional é a perseverança, na fé, na esperança e no amor, né? Esse é o nosso tema. Então, a fé ali de 1 Coríntios 13 é uma fé operosa, é a fé prática, é essa fé que eu estou falando, que exige determinação, que exige perseverança, que exige criatividade e que exige obediência. Obediência. Quando Jesus agora, depois de todo o seu embate lá com os fariseus, né? Jesus chega no final, versículo 11, diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha o versículo 12. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Obediência. Obediência. Deus requer de cada um de nós obediência. Então, essa fé que nós devemos conhecer, que nós devemos professar, também devemos obedecê-la. Obedecê-la. O desafio para nós hoje é obediência. O problema de Saul foi que ele não obedeceu o Senhor conforme Deus realmente exigiu, né? Ele até teve boa intenção. Teve boa intenção. Na hora que ele viu aquele gado, na hora que ele viu aqueles animais bonitos, ele imaginou, né, vou fazer um sacrifício top com esses animais. E trouxe para fazer. Quando o profeta Samuel foi falar com ele, ele disse: não, é porque eu quero chamar o povo todo agora e celebrar essa vitória do Senhor e oferecer um grande sacrifício com esses animais que são bonitos, melhores do que os nossos aqui. Então Deus vai se agradar muito mais, porque é muito melhor. Samuel se aborreceu e disse: nada disso. Deus não está preocupado com holocaustos, com sacrifícios. O que Deus quer é obediência. E Ele tinha dito para você ir lá e destruir tudo, limpar tudo, zerar tudo. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que podemos fazer melhor do que Deus. Muitas vezes nós achamos que dá para dar um jeitinho na ordem de Deus, melhorar a ordem de Deus, esticar um pouquinho a ordem. Mas não é isso que Ele quer. Deus quer obediência. Obediência. Esse é o segredo. Quando Deus efetivamente agora chama Josué para assumir o lugar de Moisés, que já tinha morrido. Capítulo 1, Deus olha para Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés morreu, e agora você vai assumir o lugar dele. Mas tem uma coisa, vou te ensinar o segredo do sucesso. Para você ser bem-sucedido onde quer que fores, onde quer que andares, você tem que meditar nesse livro dia e noite e ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o segredo do sucesso. Aí sim, em virtude dessa obediência, Deus diz: estarei contigo todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Então pode seguir. E de fato, Josué foi bem sucedido. Finalzinho da vida dele, ele chama todo mundo e diz: olha, o desafio está dado, está feito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou continuar nesse propósito de obedecer o Senhor. Então, meus queridos irmãos, é isso que nós precisamos. Que a nossa igreja presbiteriana Serra Monte tenha crentes que verdadeiramente pratiquem a fé. Pratiquem a fé. Né? Então, quando alguém perguntar sobre a sua fé, e quando a Bíblia fala que nós temos que saber da razão da nossa fé, ele está falando exatamente desse conteúdo, de doutrinas que nós cremos e nós precisamos praticar. E nós temos que fazer isso com determinação, temos que fazer isso com perseverança, temos que fazer isso com criatividade e temos que fazer isso com obediência. Obediência. Então, essa é o nosso desafio para 2023. Minha oração é que a nossa igreja aqui realmente, em 2023, cresça organicamente, ou seja,
os irmãos cada vez mais unidos, né? Essa comunhão dos santos cada vez mais forte aqui, ok? E por isso que a igreja, uma igreja viva, ela é uma igreja celebrativa. Né? A gente brinca, né? Crente come muito, etc. E tal, mas na realidade é da nossa essência ser uma igreja celebrativa. Então nós temos, tudo é motivo para nós darmos graças ao Senhor. Então tudo. Então a gente brinca com a SAF, que toda reuniãozinha da SAF tem bolinho, tem isso, tem aquilo outro, mas é assim mesmo, tem que ser. O que eu estou com medo agora é que a reunião delas está tendo mais selfie do que bolo, né? Aí esse é que é o problema, está tendo mais cliques do que docinhos e sucos. Não podemos inverter, não. Continuar. Então nós temos que ter esse motivo, né? Terminou o culto aqui, a gente tem que realmente ter o carro. Aqui tem café demais, o café para todo mundo. O sujeito passou lá na rua, já tem que pegar lá no meio da rua para poder vir tomar o cafezinho aqui e assim por diante. Esse é o desafio nosso. Aquele autor, pastor Christian Schwartz, que fez uma pesquisa nos 5 continentes, né, sobre crescimento e decréscimo de igrejas, etc. O livro não é teológico, mas é uma pesquisa. E ele tem um dado interessante, dentre outros, que aparece lá, que as igrejas vivas, igrejas que estão em crescimento, desenvolvimento, elas demonstram isso pela qualidade do pós-culto. Aquela igreja que terminou o culto 5 minutos depois, não tem ninguém aqui, você até pensa que eles foram arrebatados, você ficou, entendeu? Você tem um problema. Mas aquela igreja que o pastor, o diácono, tem que botar o sujeito para fora, vai, está na hora, essa é boa, é assim que tem que ser. Então é nós, está no caminho certo, né? E é isso mesmo. Então a igreja tem que ter, sim, aqueles momentos, de repente, aquela pessoa ali do comércio, etc. e tal, você já convidou várias vezes, ele não vem, mas de repente você convida para um café da manhã, no sábado de manhã, ele vem. E aí você fala de Cristo para ele. Então nós precisamos dessa fé operosa, dessa fé prática, que Paulo falou, que orava a Deus. E aos filipenses é interessante, as igrejas são vizinhas, Filipos e Tessalônica, vizinhas, né? Menos de 60 quilômetros uma da outra. Mas para os filipenses, Paulo diz assim, que orava ao Senhor, versículo 9 do capítulo 1, e eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e toda percepção. A palavra ali é pleron sates, derramar, transbordar. Isso nós precisamos. Então é essa fé que nós precisamos praticar no ano de 2023. Minha oração é que a Igreja Serra Monte pratique essa fé com muita determinação, com perseverança, com criatividade e com obediência. E assim nós vamos crescer organicamente, em comunhão, vamos crescer em qualidade, porque daqui a pouco nós teremos um monte de grupos aqui estudando a palavra de Deus, dia a dia, e vamos crescer em quantidade, né? Esses bancos serão poucos. Vamos ter que arranjar alguma maneira de esticar aqui. Fazer 2 cultos e tudo, né? E Deus vai dando essa criatividade para nós. Então, esse é o desafio. Que Deus os abençoe e que, de fato, no 25 anos, bodas de prata, eu possa voltar aqui e ver essa igreja transbordando. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês.